E hoje estamos aqui com a pauta do Outubro Rosa. E eu tenho a honra e o prazer de receber a nossa amiga, aluna e super especialista, Vânia Castanheira. Ela ajuda pessoas, mulheres que passaram por todo um processo ou de câncer ou de burnout a ressignificarem as suas vidas, a poderem se tratar com mais equilíbrio, com propósito, saírem da rota de sobrevivência, do piloto automático e muito mais. Vânia, que prazer enorme ter você aqui hoje. A Vânia, eu preciso ler, gente, porque o currículo dela é incrível, a gente não pode perder nada disso aqui. Olha só, Medical Lifestyle Medicine Coach, mentora de saúde integral, pós-graduada em neurociências de comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, com certificações internacionais pela Medical Coaching Institute of Israel, pela American College of Lifestyle Medicine, na Harvard Medical School, Well Coaches e ACSM. Não é pouca coisa, né, gente? Não só isso, ela é autora de vários livros. Minha Vida Comigo, O Câncer Foi a Minha Cura, ambos publicados em Portugal e Brasil, e Por que Andamos Tão Exaustos? Um guia prático para vencer o burnout e ser feliz no trabalho. E também é TED Speaker. Não é pouca coisa. Vânia, obrigada por ter vindo. Que prazer enorme e o privilégio ter uma conversa sobre Outubro Rosa com você. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui, presente nessa casa que me acolheu aqui desde dezembro de 2013. Nossa, 2013. Dezembro de 2013. 11 anos aqui de Companhia Atlética. Exatamente. Regularmente, reguladinha. Para quem odiava a academia, estou bem. Né? Mas você não gostava, você não fazia nada? Não, eu sempre fiz alguma atividade física. Aliás, eu pagava mais para fazer do que exatamente para cumprir. Né? Fazia yoga e caminhada ao ar livre, mas não musculação academia. Para mim, o ato de ir na academia era algo que me causava até uma certa repugnância. E a que você atribui isso, essa sensação que você tinha nessa época? Era o significado que eu dava à musculação, por exemplo. Para mim era algo que era só direcionado para o físico. Bodybuilder, fisiculturista. Exatamente, eu associava isso. Então, para que eu vou mudar toda a minha agenda, ter todo esse esforço para ir fazer uma coisa que eu detesto só para a questão física? Não é? Então, isso me tirava um pouco, me desmotivava, até eu entender que a atividade física ela vai muito além do físico. Ela é uma atividade mental, é uma atividade emocional, é saúde cerebral, é saúde física, é um dos maiores preventivos de câncer de mama. Inclusive, né, acho que eu precisei passar por um câncer e todo o pacote que um diagnóstico de câncer traz para eu ressignificar muitas coisas na minha vida, inclusive. Quer dizer, você teve toda uma jornada de um significado estético para um significado de saúde. Exatamente. E quando eu decidi, porque quando você vai fazer algo novo na vida, é uma questão de decisão. Não um desejo, pode começar com um desejo, mas as coisas só mudam quando você decide mudar. Então, se você não decide mudar, vai continuar no desejo, vai continuar pagando a academia e não vai chegar o dia 1 de janeiro e você vai voltar às suas rotinas antigas, não vai conseguir fazer todas aquelas promessas de ano novo, elas não passam de promessas vazias se você não decide fazer diferente. Então, a partir do momento que a gente decide fazer diferente, a gente faz. Então, precisa decidir e precisa trabalhar a mentalidade por trás dessa decisão. Para que eu vou fazer diferente? Porque o nosso cérebro, ele luta contra. Ele não gosta de mudança. O cérebro quer sobreviver. Ele quer hábitos. Ele quer hábitos. E se os hábitos não são bons, como é difícil mudar. Exato. Ele não avalia se os hábitos são bons ou se são ruins. Se você faz aquilo todos os dias, ele entende que aquilo é necessário para a nossa sobrevivência. Então, se eu acordo todos os dias de manhã, atropelada, saindo da cama já angustiada e já correndo para me vestir, tomar banho, vestir, não toma nem café da manhã e já vai levar as crianças na escola, vai trabalhar, toda aquela rotina, aquele piloto automático que é uma vida de sobrevivência e que ama o sextou, né? Chega sexta-feira e ama o sextou. Essa libertação. Que é a libertação. O cérebro entende que aquilo é necessário.
pra gente. Então ele vai todos os dias continuar ajudando naquele comando. Agora, se eu decido que essa não é a vida que eu quero ter, eu começo a fazer mudanças, e depois de um tempo de eu fazer essas mudanças, eu persistir nessas mudanças, ele vai ajudar a manter essas mudanças. Vânia, o seu diagnóstico de câncer de mama foi em 2013 ou 2012? 2013. Eu descobri o caroço na mama em 2012 e achei estranho, porque 3 semanas antes de eu descobrir o caroço, eu tinha feito todos os meus exames de rotina. Eu era certinha com os meus exames de rotina, apesar de nova, eu tinha 31 anos. E aí senti o caroço. Não senti uma urgência em ir atrás. Fui atrás logo no dia seguinte, liguei para a ginecologista, ok, vai fazer uma ultrassom. Não tinha data para fazer ultrassom, isso foi em outubro, foi agora, faz... E nesses exames de rotina, você tinha feito, inclusive, o exame de mama? Exatamente, o ultrassom da mama, porque 31 anos não ainda não faz a mamografia. Mas mesmo assim, mesmo hoje em dia, eu faço mamografia, mas a mamografia não serve para mim porque eu tenho a mama densa. Então, é pequena e densa, então não serve muito, mas eu faço. Então, a gente vê a importância do toque, porque você tinha feito ultrassom, não viu nada, mas no toque você sentiu algo diferente. Exatamente. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, ter uma relação de amorosidade e de conhecimento com o nosso corpo. O nosso corpo, ele não é uma carroça que nos carrega como só uma obrigatoriedade. Não é? A gente tem que ter uma relação próxima e entender os sinais que o corpo dá, porque tudo que o corpo nos traz, inclusive as dores físicas, as sensações boas, as emoções, né, os sentimentos, as sensações, tudo isso é informação do que está acontecendo com a gente. E a gente tende a colocar isso para debaixo do tapete. Eu era uma pessoa que colocava para debaixo do tapete as coisas mais desconfortáveis, no sentido, eu tinha muito o lema daquele mind over matter, né? A mente acima da matéria. Não, eu consigo, eu vou mais. Joe Dispenza. A linha dele é incrível. É maravilhosa. Ai, tô louca para ir no retiro dele. Vamos juntas, porque eu sou louca para ir também. Vamos deixar aqui registrado, registradinho. Eu estou assim, eu adoro. Quando você pensar em ir, leva junto. Consumo tudo, adoro. É muito bom. Então, eu era muito aquilo, não importa o que eu estou sentindo, está difícil ou se eu estou cansada, é minha obrigação continuar fazendo isso, é o que é esperado de mim. Então, eu não conhecia muitos limites do meu corpo. Mas eu senti esse nódulo e eu não ignorei. Também não era assim a esse ponto, não é? Aí, mas entre fazer ultrassom, um novo ultrassom, precisei fazer uma biópsia, chegou o final do ano. E chegou o final do ano, eu fui de férias, estava precisando de férias, eu estava num burnout, né, já estava num burnout há um ano. Você não fazia ideia que estava? Não se falava disso. Não se falava. Eu tinha uma pangastrite crônica, que não curava nem com remédio de úlcera, e o médico, o gastroenterologista, ele falou para mim, Vânia, você precisa de um mês de férias. E eu ri. Na cara dele, como assim vou tirar um mês de férias? Se eu tiro um mês de férias, a empresa precisa fechar. Eu estava administrando uma empresa portuguesa aqui no Brasil. E era muita gente dependendo de mim, então eu senti aquela sensação de que a gente é insubstituível. Gente, se eu morrer hoje, amanhã tem alguém no meu lugar, não é? Então, ninguém é substituível. E a nossa saúde, o nosso corpo... Muito menos. Muito menos. Não é? Então, se a gente não der atenção, é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém cuidar de nós. É uma responsabilidade que é nossa, cabe-nos a nós. E, Vânia, como que foi, assim... Eu imagino que deve ser um baque, assim... É um baque. Eu fiz bem naquele momento. De receber essa notícia, eu acho que não tem como não desequilibrar, não ter... Você sabe que... Como é que foi a sensação? O que você pensou, assim? O primeiro dia, claro que depois você vai buscar soluções. Até mesmo nesse momento foi uma decisão. Sabe, porque eu fiz a biópsia em dezembro de 2012 e fui de férias. Tinha as férias marcadas, fui de férias para a Bahia. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu voltei zen, não é, para receber a bomba. Então, no dia que eu voltei de férias, voltei num domingo, sábado ou domingo, e no dia seguinte foi o Rodrigo, até o meu marido, que foi buscar o exame, porque eu estava cheia de coisas na empresa, nem fui buscar o exame. Né, já está deturpada ali a relação com a saúde. E aí, no final do dia, ele foi buscar o exame e me ligou. Eu disse, assim que você pegar, abre e me liga. O seu exame diz aqui carcinoma ductal grau 2. Eu estava no computador e aí eu digitei carcinoma ductal, câncer de mama. Aí eu falei,
E meu Deus, tô com câncer de mama. Amor, tô com câncer de mama, eu vou ligar pra minha Então, ginecologista. jovem, né? 31 anos. E eu já te ligo. Aí eu liguei pra ela e ela vem pra cá. Era final do dia, aí fui pra lá, eu é câncer, não é? Ela é câncer. Aí eu falei, meu Deus. A sensação era assim, eu fico até arrepiada. Porque a sensação, é mentira, não é possível que eu tenha um câncer. Não é possível. Eu lembro de eu estar descendo o elevador da empresa, do escritório. Eram 4 andares, mas parecia uma eternidade. Olhar no espelho e olhar assim, essa pessoa tem câncer? Não, não é possível. Não tem câncer, deve ser erro. Não é possível. Não é possível que seja um câncer. A negação. Exato. Assim, eu tava até com uma certa vontade de rir, assim, tipo, não, estão me zoando, não é possível, não é possível. Não é. E aí eu lembro naquele dia, até em casa, a ficha nem caía, assim, o meu marido assim, até estava chorando, eu não queria me perder, não é? Aquele medo, né? A gente, 1 ano e meio de casado, né? 31 anos, câncer a gente associa com o quê? Com morte, não é? Com morte. E eu lembro de eu pensar assim, eu vou morrer? Não. Eu não sinto que eu vá morrer. Não, eu não sinto que eu vá morrer, não. Então, se eu não vou morrer, ele veio para alguma coisa. Ele veio para alguma coisa e eu preciso só entender para que ele veio. Se não é para me matar, é para alguma coisa. E eu acho que veio para a pessoa certa, porque desde então a sua missão, a sua jornada tem sido incrível, né? Totalmente. E aí naquele momento eu lembro de pensar assim, esse é o momento mais importante da minha vida nesse exato momento, que eu preciso decidir se a minha mente vai ser a minha melhor amiga ou a minha pior inimiga. Porque eu tinha a noção assim, se eu entrar numa espiral negativa, eu vou sucumbir. Eu não posso entrar, eu preciso usar a minha mente como a minha melhor amiga. Não tenho outra opção. E é assim que vai ser. Eu lembro de ter essa conversa comigo mesma muito clara. Assim, sozinha, eu comigo mesma, assim, e respirando e muito clara. É isso que vai ser daqui pra frente. Eu preciso entender para quê. Nunca me questionei por quê. Nunca. Preciso entender para quê. E eu preciso usar a minha mente como a minha melhor amiga. Essas são as 2 ferramentas. Eu preciso isso daqui pra frente. É isso que vai me dar força. E a ideia do blog? Você aí resolveu documentar, Demorou. escrever e relatar todas essas experiências. Você sabe que não foi numa ideia de documentação. Porque eu sempre fui avessa à rede social. Certo. E eu tinha Facebook porque eu sou portuguesa, né? Moro no Brasil, a minha família mora em Portugal, tinha as minhas amigas em Portugal. E era uma forma de manter contato e a gente saber da vida uns dos outros. Sim. Mas eu era avessa à rede social. Eu não contei para quase ninguém que eu estava passando pelo câncer. Eu fui por partes. Eu precisei primeiro entender tudo o que estava acontecendo. Assim, eu só vou contar para minha família quando eu souber quais são os passos, porque eu não quero deixá-los também preocupados e sem saber o que vai acontecer. E só para as pessoas que precisam saber. Então foi tudo assim muito calculado e pouca gente sabia. Isso foi em janeiro. Tá? E aí depois, assim, dentro do pra quê, eu precisava entender, assim, por que tanta gente jovem tá ficando com câncer? Porque aí depois você entra nesse mundo e começa a conhecer outras pessoas. Então, eu preciso entender o funcionamento do câncer. Eu preciso entender o que é o câncer, do que ele se alimenta e como é que ele morre de fome. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar livros que tinha traduzidos, livros que não tinham traduzidos. Estudar. Eu mergulhei em estudos. Tá? O blog só nasceu em junho, dia 30 de junho, quando eu fiz 32 anos. 6 meses depois. E quase ninguém que não precisava saber sabia do câncer. Só as pessoas próximas é que sabiam. Outras, para que eu iria contar? Não contei em rede social, nada disso. Então, eu estudei tanto, eu entendi que a gente tem uma responsabilidade pela nossa saúde gigante. Aliás, nós somos os únicos responsáveis pela nossa saúde. Não é a nossa genética, não são os nossos pais, não são os médicos, somos nós, os únicos responsáveis pela nossa saúde. O conceito hoje de epigenética, fala justamente disso. Você pode até ter os genes, mas você só vai ativar os genes de acordo com o estilo de vida que você leva. Exatamente. E eu fui das primeiras pessoas a falar disso. Quando eu gravei um vídeo sobre isso, eu lembro que eu gravei em 2016 um vídeo sobre isso, e eu só fui postar em 2017. Eu assim, ai, que medo de falar sobre isso.
Porque era não muito tinha ninguém novo. na rede social falando sobre isso. Epigenética, você não é refém dos seus genes. Né? Nós somos, mas se quiser chamar de refém, somos refém das nossas escolhas, dos nossos hábitos. Né? Todo dia de manhã a gente tem a oportunidade de trazer autoestima e de expressar a nossa melhor genética ou a nossa pior genética. Né? A gente pode ter todos os genes, genes péssimos de doença, mas não significa que a gente vai desenvolver aqueles genes. Não é? A doença, o gene ruim, ele é uma arma, mas quem aperta o gatilho somos nós através das nossas escolhas. Não é? Então eu comecei a entender a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa saúde. E foi aí que eu senti a obrigatoriedade, a responsabilidade também, de compartilhar essa informação. Então quando eu criei o blog foi nesse sentido. Ok, eu estou no meu casulo, vivendo aqui a minha vida, mas eu tenho informação que as pessoas precisam saber e as pessoas não têm. E foi nesse sentido que eu criei o blog Minha Vida Comigo. Era Minha Vida Comigo, porque semigo, entre aspas, não faria sentido. O câncer não veio como uma doença, mas sim como uma cura na minha vida. Então, só que o câncer em si, ele não teria sido suficiente. Se eu não precisasse fazer tratamentos, ele não teria sido suficiente para fazer todas as mudanças que eu fiz na minha vida. Eu precisei passar por todo aquele processo de quimioterapias, 16 quimioterapias, 30 radioterapias, fiz fertilização de embriões, 2 cirurgias. Eu precisei passar, fiquei careca, sem cílios, sem sobrancelhas. Precisei passar por todo esse processo para eu realmente, eu ir ao meu pior, para eu renascer com o meu melhor. Então eu precisei daquilo. Eu até hoje, desde o primeiro dia, eu até falei isso para o meu oncologista, eu sinto que para o câncer eu não precisava ter feito quimioterapia. Eu não precisaria ter feito, porque eu entendi a mensagem dele. Mas eu precisei para eu fazer as minhas mudanças, para eu conseguir fazer essa mudança de mentalidade e a mudança de hábitos. Eu mudei praticamente tudo na minha vida, menos o marido. Assim, então eu fiz realmente muitas mudanças. Não foi um processo fácil. Aí eu fui documentando esse processo para também verem que não são só rosas. Eu não estou mostrando ou romantizando uma doença, não. Claro, que é muito difícil, grave, difícil. Exatamente, e que eu não desejo a ninguém. Eu precisei passar por aquilo, mas eu não desejo que ninguém passe. O meu corpo já estava dando sinais há 2 anos, que eu estava sem dormir, eu não dormia praticamente. Como eu trabalhava com vários fusos horários, eu ficava às vezes de madrugada respondendo e-mail. BlackBerry era ali uma extensão minha. Incrível. Então eu não conseguia dormir. E como as pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta, porque estão num piloto automático. E aquilo é difícil sair daquele piloto automático, que é uma rota de doença. Não é? Então esse é um dos meus trabalhos. Muita gente, eu fico feliz quando alguém vem antes de uma doença diagnosticada para fazer essa mudança de rota de saúde integral, porque não é só fazer coisas, a gente tem que trabalhar o nosso ser. Não adianta só, então agora eu vou fazer exercício físico. Muita gente faz e pensa assim, mudança de estilo de vida é eu fazer dieta, que é uma palavra que eu detesto, fazer dieta e fazer muito exercício físico. Tem gente que vai 2, 3 vezes no dia na academia. Quando a pessoa não entende o propósito, né, e todos os benefícios, aquele exercício pode ser até mais um estresse. Né? Mais um estresse, exatamente. Porque, não, eu tenho que ir lá de novo, que horror. Então, em vez de você aliviar o estresse, você acaba até introduzindo mais um estresse, né? Exatamente. E o nosso corpo, o cérebro, ele não entende se o estresse é bom ou se o estresse é ruim. Estresse? É estresse. Cortisol na veia. Cortisol, exatamente. Cortisol e adrenalina. Não importa se é por um motivo bom ou se é por um motivo ruim. Então, o maior desafio da nossa vida é a gente encontrar um equilíbrio em tudo na nossa vida. Não é um exercício em excesso, exercício físico em excesso, que ele também é prejudicial. Não é uma dieta extremamente rigorosa, cheia de eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu só posso isso, eu não posso aquilo. Não. E Vânia, você que está super atualizada nesse sentido, durante a quimioterapia, como é vista a atividade física hoje em dia? Hoje em dia, graças a Deus que as coisas mudaram. Porque a atividade física, ela, juntamente com uma boa alimentação, ela ajuda não só na recuperação, né, da quimioterapia para não perda da massa muscular, porque um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a sarcopenia. Sim. Não é? Então, vai reduzindo a massa magra, nós vamos também ficando com a imunidade cada vez mais baixa, só vai definhando, mais fraca, se vai não cuidar da massa muscular. Fica cada vez com menos energia. Né? Então, o exercício físico, ele é um investimento de energia. A gente doa um pouco da nossa energia para a gente receber muito porque mais antigamente dela. Era repouso absoluto e você tinha que ficar de repouso, quase que de cama e... Exatamente. Assim, não se mexe, você vai hibernar durante quase 1 ano
e depois você volta à vida e recupera. E hoje em dia Não. esse conceito mudou radicalmente. Exatamente. Nem que seja 12, 15 minutos por dia durante o tratamento. Nem que seja isso, claro, que idealmente, né, pelo menos meia horinha. Dentro daquilo que a pessoa consegue fazer, Exatamente. dentro do quadro, enfim, da fase do tratamento. Exatamente. E se a pessoa ainda tem sobrepeso ou obesidade, mais importante ainda, porque um dos maiores fatores de risco para câncer, e câncer de mama, que estamos aqui falando, é a obesidade, né? É o excesso de peso, né? Então, aquela adiposidade. E isso precisa reduzir. Né? É o maior fator de risco. Então, com o exercício físico, o nosso corpo se cura 8 vezes mais rápido. Né? Ele ajuda em cerca de... Tem vários estudos em volta disso, mas juntando assim todos, é mais ou menos em volta de 50% a 55% que ajuda na não recidiva. E em 68%, reduz em 68% o risco de mortalidade de qualquer outra doença. Fantástico. É fantástico. É o melhor remédio que não tem efeito colateral ruim. Exato. Né? Só que é muito importante a gente trabalhar a mentalidade por trás disso. Sim. Porque se vira aquela obrigação, é mais um fator de estresse. Não é? Então, tudo é muito delicado. Sim. E a gente tem que saber a motivação por trás daquilo que a gente está fazendo. Você precisa se conhecer profundamente dentro do seu pensamento, das suas reações, dos seus comportamentos e não só tomar remédio. Exatamente. Entender as suas motivações. Não é? Porque senão fica muito difícil. E a gente não pode... Uma motivação que, por exemplo, eu sempre desestimulo vou fazer exercício físico e tudo que precisa ser feito para não voltar a ter câncer. Tá, ok. Então, quando você se afasta desse medo de ter câncer, do que você se aproxima? Né? Porque se não é pelo câncer, é pelo quê? A gente precisa entender qual é que é o fator positivo que me motiva a fazer essas mudanças que eu tenho que fazer na minha vida. Porque é muito difícil mudar. E o cérebro não entende o não. Não. Né? Alguns autores dizem que medo é desejo, que eles são intimamente relacionados. Então, de alguma maneira, você deseja aquilo que você tem medo, né? Um exercício muito simples. Não pense, eu te dou $1 milhão se você não pensar num elefante. Não tem como. Agora, não pensa num elefante com uma saia cor-de-rosa. E você pensa, você atrai. Exato, porque o cérebro ele não guarda o não, ele não consegue processar o não. Então, por isso a gente se afastar. Se eu não quero isso, então o que é que eu quero? Porque a gente na vida, se você for perguntar para qualquer pessoa aqui que você passa, o que é que você quer para a sua vida? Ele vai te dizer, eu sei o que é que eu não quero, mas eu não sei o que é que eu quero. O adolescente, é típico do adolescente, ele sabe uma porção de coisas que ele não quer. Aí você fala, bom, então o que você quer no lugar, né? E às vezes o adulto passou por essa fase e ainda assim não conseguiu definir. Não consegue. Por uma série de coisas, uma série de crenças, de não se permitir, de não se sentir merecedor, de se sentir incapaz, seja o que for. Mas é interessante estimular isso, né? O que é que você quer? Né? O que é que você quer e para quê? Para que você quer isso? Né? Porque muitas vezes a gente acha que quer coisas que depois não quer. Não é? Então a gente acha que quer porque algo a gente pegou emprestado, é da família, é da mãe, é da sociedade, é dos avós. Não é a sua voz, é a voz dos outros. É a voz dos outros. Então, quando a gente começa a separar essas vozes, a gente começa a abrir espaço para a gente se escutar. Incrível. Não é? A gente silencia um pouquinho o nosso ego, que é muito importante, a gente precisa dele, essa coisa de anular o ego não existe. Não tem. É uma luta constante, né? Constante. Todo mundo tem o seu, né? Exato. E para trazer um pouquinho da essência, só que o ego ele grita, a essência ela sussurra. Né? Então, para a gente conseguir escutar um pouquinho a nossa essência, quem é que a gente é, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente quer ir. E o que te faz feliz de verdade, né? O que te faz feliz. Exatamente. Vânia, depois esse blog evoluiu para um primeiro livro, que é o Exato. Você trouxe ele, aí mostra pra gente. Eu trouxe o primeiro. Conta aí sobre os seus livros todos pra gente. Faltou um aqui, que são 4. Faltou um. Faltou o primeiro do Brasil, faltou aqui. Mas tem... Porque são conteúdos, gente, incríveis. São 4 livros. Toda essa experiência, todo esse aprendizado traduzido aí em volumes, né, tão preciosos. Então conta pra gente dessa a sua bibliografia aí produzida. Né? Então, eu criei o blog Minha Vida Comigo ali em 30 de junho de 2013, quando eu estava fazendo 32 anos. E aí, um mês depois, criei o projeto Lenço da Solidariedade, porque o blog estava, assim, eu até me assustei quando eu criei, eu não tinha ideia de como funcionava. Então, esse foi o primeiro livro, que aí foi publicado em Portugal, O Cancro Foi a Minha Cura, em 2014.
E aí, em 2014 também foi o Câncer Foi Minha Cura. Minha Vida Comigo, o Câncer Foi Minha Cura aqui no Brasil, que foi esse que eu esqueci. E em 2017, que a gente lançou aqui até no Colinas, estava lotado. E em 2017, uma nova versão do Câncer Foi Minha Cura. É o mesmo conteúdo, não? Tá atualizado. Atualizado. Tem mais coisas. Mais... Exato. Eu falo que são 2 livros que eu publiquei, apesar de serem 4, são 2. Não é porque, no fundo, que esse aqui é o mais atualizado dentro do Câncer Foi Minha Cura. E aí depois, o Por que Andamos Tão Exaustos, que foi em janeiro de 2020, que esse foi lançado em Portugal. E aqui no Brasil tem a versão Kindle na Amazon, porque entretanto ele ia ser lançado aqui também, mas começou a pandemia. Né? Exatamente, as coisas mudaram. E esse eu considero como sendo um manual para a vida. Aqui eu falo muito de epigenética, nutrigenômica, microbiota intestinal, e que também ainda não se falava muito, na época eu comecei a falar lá em 2014, mas ainda era muito novo e achavam que eu era meio maluquinha falando dessas coisas. E de alguma forma também você foi buscar a origem. Sim. Da onde que veio, né? Sim, exatamente. Veio realmente de um burnout. Você já tinha uma condição prévia, já era por 2 anos que você não se dava conta. Exatamente. E que acabou câncer sendo até uma consequência, né? Sim, exatamente. Então, quando você vai nos 5 porquês, o porquê do porquê do porquê, então esse veio depois, mas na verdade ele chegou muito antes na sua vida, né? Exatamente. Interessante, muito legal. É que esse veio depois de 2 formações maravilhosas que eu fiz lá na Harvard Medical School, né? Que foi das primeiras, né? Aqui no Brasil e primeiro em Portugal, Medical Coach, e também Coach de Medicina do Estilo de Vida, Lifestyle Medicine Coach. E então juntei aqui muito dessas coisas e da minha vivência, da minha experiência, da minha prática também nos atendimentos individuais. E então fui trazendo tudo para cá, ciência e prática. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é traduzir a ciência para a prática. Tá, ok, isso é muito bonito, esse resultado desses estudos todos. Ok, como é que isso resulta na minha prática? Como é que eu vou fazer isso acontecer com todos os pratinhos que eu tenho que equilibrar na minha vida? Então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí vem meu próximo livro também, que ainda vem complementar tudo isso, né? Essa é a notícia dessa semana. Essa é notícia nova, exatamente. Que legal. É notícia fresquinha. Conta tudo. É um livro sobre a influência do emocional e do estresse crônico no desenvolvimento de câncer, e que hoje em dia finalmente já tem estudos que comprovam isso. E eu tenho centenas de pessoas como experiência, porque eu atendo desde 2014, e mulheres que estão passando pelo câncer ou passaram pelo câncer, e a gente chega na origem, assim, o câncer, o desenvolvimento de um câncer, ele é multifatorial. A gente não sabe dizer assim, foi isso que aconteceu e isso causou um câncer. Não é isso, é um conjunto de fatores. Mas tanto é um conjunto de fatores para o desenvolvimento de um câncer, como também é um conjunto de fatores de mudanças que nos colocam numa rota de cura, né? Rota de cura integral, como eu gosto de chamar, porque não é só sobre curar a doença, porque a doença é um sintoma. A doença não é a causa raiz, a doença é um sintoma. Então a gente tem que fazer um mergulho profundo de autoconhecimento, isso é importante ser com a ajuda de quem saiba fazer isso, para entender, não é, toda a vida da pessoa, para poder criar uma rota de cura para ela, de segurança, porque a mulher que passa pelo câncer, ela quer ouvir do médico, você está curada, o câncer não vai voltar, só que ela nunca vai escutar isso, porque ninguém pode garantir. Não é, porque o médico, ele não é dono daquele corpo. Então, Vânia, a gente lê muito sobre os diversos tipos de câncer relacionados com determinadas respostas emocionais. Então, o câncer do estômago vem depois de uma série de acontecimentos de um determinado tipo. E o câncer de mama, ele tem algo muito relacionado com a feminilidade. Sim. Né? Ou a falta dela. Ou a falta dela. E logo após ou durante o tratamento, ele é ainda mais cruel, porque a mulher se vê sem a mama, sem o cabelo, sem a sobrancelha, sem os cílios. Né? Exatamente. E você fez um trabalho muito bonito usando lenços, né? Sim. Acho que tem até uma foto aí bem bacana daquela época.
que vem resgatar essa feminilidade, a autoestima da mulher. E eu só acho que tem um papel tão importante, porque é um momento que, além de já estar muito triste, talvez ela se sinta muito feia ou pouco desejada. Sim. Então, esse também é um aspecto no Outubro Rosa que a gente precisa olhar e cuidar, né, com carinho. Exato. E, infelizmente, muitas mulheres escutam, não só dos próprios médicos, mas também dos familiares, que o cabelo cresce, deixa, isso é temporário. Mas não é, uma mulher de 31 anos. Não está na menor qualquer idade. Não é, exato, mas escutar esse cabelo cresce. Eu tinha um cabelo compridão, de repente fiquei careca, sem cílios, sem sobrancelhas, parecia uma lagartixa. Como assim? Preciso lidar com isso. E eu lembro que cada vez que eu colocava um lenço, o meu marido me pedia assim, não sai de lenço na rua. Eu não me importo, mas eu detesto a forma como as pessoas olham pra você, com cara de dó. Eu não reparava nada, eu já sou distraída, então eu não reparava nada. E eu lembro assim, não, calma, esse tratamento é longo, eu vou ficar careca quase 1 ano, e eu não vou deixar bater por isso assim, eu preciso aprender a usar lenços. Eu adoro lenços, não sei usar. São bonitos, né? São lindos, coloridos. E tem umas formas de amarrar diferentes. Aí eu aprendi a usar e me sentia super empoderada com aquilo. Me sentia linda com aquilo. Então passava um lápis na sobrancelha, um lápis no olho para fazer de cílios, uma maquiagenzinha só, uma corzinha e um blush. E aí colocava o lenço e às vezes até me perguntavam na rua, nossa, que lenço lindo, como é que você amarrou? E sem se referirem à doença. E eu, nossa, olha que legal. E aí eu falei, deixa eu compartilhar isso também. Aí eu comecei a fazer uns vídeos ensinando a usar os lenços de forma diferente. E como os lenços foram uma ferramenta tão importante para mim, assim, durante o tratamento, eu criei esse projeto Lenço da Solidariedade sem pensar muito, honestamente. Falei, nossa, o blog está com uma repercussão tão grande, deixa eu pedir lenços para o mundo. E o mundo mandou lenços. Aqui na companhia nós arrecadamos muito, durante vários anos. Vários anos, exatamente. Lenços lindos, todo mundo trazia, assim, com uma satisfação. E as pessoas gostam, não é, de se envolver. E aí foi assim, entregar nos hospitais, aí acabamos criando também aqui assim o banco de lenços nos hospitais aqui da cidade, que tem até hoje. Andei pelo Brasil distribuindo lenços, em Portugal a mesma coisa, também nos hospitais do SUS, e ensinando a usar os lenços. E, então foi assim, uma coisa muito, muito bacana, assim, me fez sentir muito bem. Acho que me fazia melhor a mim do que do que a outras mulheres. E teve uma vez uma situação assim muito... Foi uma situação incrível, eu lembrei dela agora. Na primeira entrega de lenços, o Rodrigo, o meu marido, ele fez umas fotos muito legais assim da entrega. Foi também imprensa, foi jornal. Enfim. O Rodrigo é um fotógrafo maravilhoso. Ele fotografa passarinho, ele fotografa pôr do sol. Uma foto mais linda que a outra. Você exatamente. Tem sorte, porque ele tem um olhar diferente, né? Ele tira a alma das coisas, ele capta a alma. Ele não tira foto da coisa, ele tira foto da alma da coisa. Então, fotos maravilhosas. As fotos dele são maravilhosas. E ele ama fazer aquilo, isso transparece. E então a gente ficou com umas fotos super legais. Aí eu, dando palestra em empresas, né, de conscientização do Outubro Rosa, mas sempre tentando trazer para a autorresponsabilidade de manutenção de saúde, eu usava uma das fotos que era muito bonita, que era eu colocando o lenço numa senhora e a senhora se vendo no espelho com uma cara de felicidade. Então era a foto do espelho e da senhora. Uma foto maravilhosa. O resultado é imediato. O resultado é imediato. Você já fez o dia dela mais feliz? Sim. Ela já se sentiu melhor naquele dia. Exatamente. Já vai ter um resultado melhor, inclusive, para o tratamento. E aí, mas olha, escuta isso. Aí, uns 2 anos depois, eu estava numa palestra numa empresa e mostrei essa foto, fui falando, né, de várias fases e mostrei essa foto. E aí, no final da palestra, eu já estou arrepiada só de lembrar. E no final da palestra eu abro sempre para perguntas, né, curiosidades, o que a pessoa gosta de comentar. E aí um senhor, ele se levantou, ele estava assim com a cara de choro. E ele falou, Vânia, eu quero te agradecer. Ai, que bom, fico agradecida também que você tenha gostado. E ele, aquela foto que você mostrou ali é a minha mãe. E a minha mãe faleceu. Mas ela contou, eu lembro desse dia que aconteceu e que você mudou a visão dela do tratamento. Dela trazer isso para casa. Eu nem sabia que era você. Quando eu vim para cá hoje para essa palestra, eu nem sabia que era você. E agora, quando você resgatei tudo o que ela falou e você mudou totalmente o rumo do tratamento dela, a forma como ela encarou todas as etapas do tratamento. Então, eu quero te agradecer 2 vezes e por você me trazer essa lembrança dela.
Foi tão bom. E ele chorava, assim, Aliás, todo mundo na sala já tava chorando. Com aquela situação. Nossa, ganhei tanto com aquilo, assim. Nossa, é uma troca muito, muito boa. Assim, a missão boa. Se concretizando e sendo entregue, o propósito. Não foi por acaso. Vânia, lá no comecinho você falou sobre alimentação. Também eu acho que é uma coisa que as pessoas de casa têm muita curiosidade, né? Sim. De que maneira que essa alimentação pode ajudar ou atrapalhar, ou ainda quais são os principais cuidados de alimentação nessa fase de recuperação, de tratamento, enfim. Tá. O que faz muito mal, o que de maneira geral as pessoas têm que evitar. Claro que as pessoas vão buscar um nutricionista, enfim, mas assim, em linhas gerais, né? O que muito bom que é importante as pessoas saberem sobre o papel da alimentação nesse momento. Sim. Ele pode fazer toda a diferença. Toda a diferença, porque os tratamentos, eles judiam muito. Tá? E eles destroem a microbiota intestinal. E se a gente tiver uma boa alimentação, e uma alimentação rica em vegetais, uma boa alimentação, uma boa orientação nutricional, uma boa suplementação, pode ajudar a diminuir ou mesmo a não ter efeitos colaterais durante o tratamento, o que ajuda depois na recuperação do pós-tratamento. Porque se a gente começar a sentir muitos efeitos colaterais, também o tratamento se torna muito mais penoso. Né? Claro. Mexe muito com todas as áreas da nossa vida. Mexe com o físico, mexe com o emocional, mexe com o mental, mexe com tudo. A gente não se sente bem. Então, usar o exercício físico, a alimentação para fortalecer o nosso organismo durante o tratamento é essencial. Pode fazer toda a diferença. Até para não baixar demais a imunidade, não ter que pular tratamentos, porque isso pode acontecer se a imunidade baixa demais, a pessoa não consegue fazer o tratamento naquela semana e vai ter que pular uma semana, ou 2 ou 3, até conseguir ter uma imunidade boa. E o tratamento ele é cumulativo. Então até pode ser, a pessoa faz a primeira quimioterapia, se forem todas assim, tá ótimo, vou passar super bem. Tá, mas ainda faltam 15. Não é? Então, independente dos tratamentos também. Não é? No meu caso, eu tive um câncer de mama triplo negativo, que é o câncer de mama mais agressivo que tem. Não é? Então, e na época nem tinha sequer tratamento nenhum complementar, não existia imunoterapia, nada disso. Era o terror dos médicos quando uma mulher é diagnosticada com triplo negativo. Então, isso já era um câncer agressivo e que 10% das mulheres que têm esse câncer são de origem genética, de mutação genética, os BRCAs, né, BRCA1, BRCA2 ou outros genes. O meu deu negativo. Mas eu tinha entendido, né, para que o câncer não tinha tinha vindo. Um componente genético. Não tinha componente genético. Não tinha. Pelo menos dos 26 ou 27 genes lá testados do que se sabe até hoje. Não tinha componente genético. E mesmo assim, 10 anos depois... A minha mãe teve um câncer. Exatamente. Mas com sobrepeso, com obesidade também, não é? Sem fazer sedentária, não é? Também a obesidade e ainda numa pós-menopausa, é dos maiores riscos para desenvolvimento de câncer. Então, o exercício físico e a alimentação não tem nada a ver com estética. Eu não sei quem, em algum momento da vida, criaram esses rótulos que nos levam para um caminho de doença. E a alimentação saudável não é comer alface e tomate o dia inteiro. Não é isso. Tanto que só comer isso também não é saudável. Então, comer os produtos cada vez mais naturais, na sua forma original, desembalar menos, descascar mais. Eu não gosto de rótulos, mas as pessoas se identificam e se sentem confortáveis com rótulos. Então, minha sugestão é estudar um pouco sobre a dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é mais comprovada, assim, que tem... que nos traz para a saúde, tanto que é peixes, a dieta, azeite. Exato, gorduras boas, ricas em ômega 3, vegetais. E que é das Blue Zones, não é? Dos lugares com pessoas mais longevas, né? Que vivem acima de 100 anos e com qualidade, né? Porque não é só sobreviver mais. Não é? Então, o eu cuidar da minha vida, do meu estilo de vida, eu não faço isso para eu viver mais. Eu faço isso para eu viver melhor. Enquanto eu viver, eu quero viver bem. Né? Porque a gente tem essa tendência de que a felicidade está lá na frente. É um potinho lá na frente que a gente vai alcançar. Não tem, lá na frente a gente vai morrer. É todos os dias, É todos os dias. Todos os dias. Né? E quando a gente vive agora. Estar presente. Exato. Quando a gente vive com pressa, você está com pressa para morrer? Porque a gente só está vivendo agora. Né? Eu também, eu tenho o meu padrão é de ansiedade. Né? Então, eu
eu medito e dou curso de meditação, ensino a meditar, faço vários cursos de meditação, né? Tive aula com a doutora Sara Lazar também, que é uma neurocientista da Harvard Medical School. E pra quê? Não é porque eu sou zen, tranquilinha e já acordo pulando em nuvens. Não, eu faço isso porque eu sou a minha principal cobaia. Sim. Tudo isso, eu precisei passar por tudo isso para eu poder ensinar e ajudar outras pessoas a passarem. Não é? Então, é a minha experiência, é a experiência de milhares de horas de atendimento de mulheres que estão passando por isso, e chegam até mim muitas mulheres com triplo negativo e com burnout, porque se identificam, não é, com a história, e a ciência, né? Eu não paro de estudar, né? Foi essa pós-graduação, já vou entrar no mestrado, e então não dá para parar, não é? Esse conhecimento para a gente viver e viver bem. Sim. E viver melhor. Vânia, e o desafio agora é familiar, né? Tem aí uma foto, acho que você trouxe da sua família, que está com sua mãe. Minha mãe tá bem, ela teve câncer de... Essa foto aqui de cima foi quando em 2013, os meus pais, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu aqui estava careca, sem cílios, sem sobrancelhas. E 2 anos atrás, a minha mãe passando... Isso é mais difícil. Eu vejo as minhas fotos careca, ok. Vejo as fotos da minha mãe careca, já não estão ok. Não é? É difícil de aceitar ela passar por isso com todo o conhecimento, não é assim que a gente tem. Foi difícil ver ela passar por isso, mas ela está bem, ela tem uma cabeça muito boa. Ela faz o que precisa ser feito. É uma bênção ter uma mentora, uma filha como você, né? Passou até a fazer exercício físico diariamente. Ela ressignificou também. Ressignificou, entendeu o que precisava fazer a parte dela. Ninguém faz por ela. Ninguém faz. Você sabe que a gente fala muito da musculação, né, Vânia? Mas a gente recebe muitas mulheres que têm retiradas as glândulas. Sim, tem linfedema. E passam a ter um inchaço muito grande no braço, antebraço. E a gente recomenda muito a hidroginástica. Sim. E é fantástico, porque tem aquele efeito massageador da água, que é como se fosse uma drenagem linfática. Sim. E que realmente ajuda muito. Sim. Né? Você mede, tem até uns estudos que você mede a circunferência da panturrilha ou mesmo do braço. Antes e depois de uma aula de hidroginástica, você diminui 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2. Olha que legal. Então, realmente é muito, muito eficaz esse efeito de drenagem linfática que a gente tem lá na piscina. Então, até uma informação importante, né, interessante para quem está ali em casa, e às vezes é um exercício também onde a pessoa se sente um pouco mais leve. Muitas mulheres acham que é mais fácil começar pela hidroginástica ao invés de ir direto para uma sala de musculação. Então, a gente tem várias possibilidades e várias modalidades aí que a gente consegue acolher. Sim. Né? E o interessante é isso, não tem que ser musculação. Não. É que a musculação ali direto, para fazer hipertrofia, exercício de resistência, ok, tá ali direto ao ponto. Mas não é o único caminho. A própria yoga, né? Porque ajuda a manter a força, a flexibilidade, mas muitas vezes é aquele momento que a pessoa para respirar. Sim. E ela aprende a mudar o padrão da respiração, e com isso ela modifica, inclusive, os estados de ansiedade. A respiração é o maior indutor de estado que existe. O segundo é a música. O primeiro é a respiração. É uma ferramenta que a gente tem com a gente. Na hora que gratuita. você lembra, aquela respiração está presa aqui em cima, você respira. Exato. De uma maneira mais profunda, metade do estresse já foi embora. Exatamente. Tem uma respiração que eu gosto muito quando a pessoa tá muito ansiosa, começa a sentir aquela sensação quase de taquicardia, né? Tá ficando difícil. Então, a respiração 4, 7, 8. Que é você inspira em 4 tempos. Então, sempre pelo nariz. Tá? Sempre inspira e expira pelo nariz. Então, inspira pelo nariz em 4 tempos. Ó. Retém 7. E expira em 8. Você faz isso assim, os 2, 3 ciclos. Aí você começa... Baixa até a pressão. Quando está a pressão alta, começa até a baixar a pressão. Então, é uma ferramenta que a gente tem, não é um remedinho, não precisa tirar da bolsa. Né? É a maior ferramenta que a gente tem, o maior indutor de estado que existe é a nossa respiração. E tão simples, e como falta essa informação para chegar nas pessoas, né? Exatamente. Felizmente, algumas escolas nos Estados Unidos, acho que agora até o prefeito de Nova York fez isso, de ensinar a meditação
né, através da respiração nas escolas públicas de Nova York para as crianças, porque isso é uma ferramenta para a vida, né? Se a gente tivesse aprendido a respirar, não respirar, a gente nasce sabendo respirar, né? O bebê enche a barriga de ar, ele sabe respirar, mas a gente depois começa a ficando com pressa, né, começa querendo acelerar o processo e poupa onde? Na respiração. Aí poupa na respiração, falta oxigênio no cérebro. Sim. Falta oxigênio no cérebro, começa dando sinais de alarme. Estamos em perigo, estamos em perigo. Sobe a pressão, aumenta a glicose nos músculos, né? Então a gente começa a aumentar cortisol, adrenalina. Então nós mesmos causamos isso em nós. Esse estado. Você sabe que é tão verdade isso, Vânia, que nós tivemos uma parceria com uma escola aqui em São José dos Campos, onde os alunos do ensino médio faziam as aulas de educação física aqui na academia com a gente. Em especial os do terceiro ano do ensino médio, a atividade preferida deles era yoga. Olha que legal. Porque eles estavam naquela pressão do pré-vestibular. Sim. E às vezes era o único momento da semana que eles tiravam para respirar durante as aulas de yoga. E quando a gente identificou isso, nós fazíamos pesquisa todos os anos com eles. Sim. Nós começamos a fazer sessões de meditação na véspera do Enem. Fantástico. Então, nós convidávamos os alunos, né, para virem à escola. Nossa professora de yoga ia até lá à escola, todo mundo ficava lá no ambiente tranquilo, ao ar livre, meditando. Fantástico. Para diminuir aquela ansiedade, toda aquela sensação ruim que eles tinham. Alguns passavam até mal, ficavam enjoados, né? Tinham um intestino solto, né? Porque o emocional está ali no pico da tensão. Exatamente. E nós fizemos isso durante vários anos, sempre na véspera do Enem, uma atividade de meditação com a garotada. E funciona. E com certeza alguns deles até devem fazer diariamente, de repente pegaram esse hábito. Sim, porque aprende, é para a vida, né? Exatamente. Você modifica o e padrão mental. E todo mundo se beneficia da meditação. Eu não começo meu dia sem meditar. Eu tenho as minhas rotinas, as rotinas matinais e as rotinas de final do dia, elas são muito importantes para o nosso bem-estar, para o equilíbrio do nosso ritmo circadiano também, que é a base da nossa saúde, né? A maior parte das pessoas dorme mal. E se dorme mal, não tem o ritmo circadiano equilibrado, não vai ter saúde, porque é à noite que a gente tem a recuperação física, né, física dos órgãos, todos os nossos órgãos, cérebro, pele, músculo, é quando cresce quando a gente tem a produção do hormônio GH e faz o músculo crescer, né, que trabalhamos na musculação durante o dia, ele é durante a noite que é produzido. E a recuperação emocional. Né? Então, se a gente não tem um sono adequado, quantidade e qualidade adequadas nos horários corretos, a gente não está fazendo a faxina e a recuperação que a gente precisa ter. Então, ter essas rotinas ajuda no equilíbrio do ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de acordo com a natureza. Então, de manhã, sempre acordo de manhã, vou no banheiro, faço as minhas necessidades, raspo a língua, lavo o rosto, e tomo água e vou meditar. E isso como nós estávamos falando do cérebro, que ele gosta de hábitos. Então, isso já é muito fácil para mim, é muito automático. Inclusive, quando eu pego o voo para Portugal, que ele é noturno, de manhã, quando tem aquele acordar, que eu não durmo praticamente nada no avião, também faço a mesma coisa, no banheiro, raspo a língua e medito no avião. Porque o cérebro já pede aquilo. Então, se não fizer, parece que tá faltando alguma coisa. Esqueci meu celular, esqueci um sapato, o que tá faltando? Então, o cérebro ele gosta de hábitos, né? Então, nós dizemos também ao nosso corpo, ao nosso cérebro, o cérebro, o quanto a gente se estima, o quanto a gente se valoriza através dos hábitos que a gente dá, da forma que a gente se nutre. Os hábitos de autocuidado, exatamente. Vânia, eu imagino que quase todo mundo que está ali em casa assistindo a gente saiba, em maior ou em menor grau, que é importante fazer exercício, fazer atividade física. Às vezes conheçam alguns dos cuidados, talvez outros conheçam um pouco menos, mas de maneira geral a gente vê que aqui no Brasil as pessoas têm informação, né? A mídia ela ajuda muito, toda hora, o tempo todo falando que é legal e é importante fazer exercício. Sim. Mas tem aquela pessoa que está ali em casa, que apesar de saber tudo isso, ainda não deu o primeiro passo. Sim. O que você, com toda essa sua experiência aí de mais de 10 anos como coach, como pessoa que ajuda em mudanças de estilo de vida, qual é a mensagem que você teria para essa pessoa que está lá em casa, para que ela dê o primeiro passo? Sim, excelente pergunta. Então, para você que está aí em casa
e já várias vezes, né, entra ano, entra segunda-feira, sai segunda-feira, e você sempre fala que vai começar uma atividade física, comece pensando assim, qual é que é a atividade física que você quer? Essa é a primeira coisa, uma coisa que você goste. É uma dança? É uma caminhada? Não precisa, a American College of Lifestyle Medicine determina que é de 150 a 300 minutos por semana e de exercício moderado. Eu colocaria 300 minutos por semana de exercício moderado. Eu sou mais a favor da moderação e do equilíbrio. Seria 30 minutos ali por dia, 1 hora. Tenha treino de flexibilidade, treino de resistência física, cardiovascular e corpo-mente, como uma yoga, por exemplo. Tá, você não vai começar a sua semana já colocando uma agenda muito pesada de exercício físico porque tem que ser assim. Então, a minha sugestão é, decida uma coisa que você gosta, ou então, pegue uma caminhada, comece com uma caminhada, porque a gente começa do princípio, a gente não começa pulando etapas, começa do princípio, escolha uma caminhada e vá fazer 15, 20 minutos por dia, se comprometa a fazer 20 minutos por dia de caminhada. Todos os dias depois do café da manhã, por exemplo. Então, escolha pequeno, estabeleça uma meta, defina o seu para quê que você vai fazer isso todos os dias e que não seja para ficar livre de câncer ou de outra doença qualquer, mas algo positivo, tem que ter uma intenção positiva. Estabeleça essa intenção positiva, o seu para quê positivo, pode ser sobre você, pode ser sobre a sua família, mas lembre-se, você tem a responsabilidade sobre a sua saúde e sobre o seu bem-estar. E tome essa decisão. Apenas vá. Saiba que as primeiras 2, 3 semanas, elas vão ter uma certa resistência porque o seu cérebro vai lutar contra. Tá? Só que a partir do momento em que você começa a sentir benefícios daquele exercício, você começa a se sentir, o corpo começa a produzir dopamina e você vai se sentir motivada para continuar e até você vai ter vontade de aumentar. Pode ser aumentar a quantidade de tempo, pode ser aumentar para outro tipo de exercício. Então, entenda o seu para quê, defina o que você vai começar, não pense já a longo prazo, estabeleça uma meta, estabeleça o horário, os dias e durante quanto tempo, decida e vá. Comece pelo princípio, porque a sua vida é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. A gente só vive o hoje. Então, vamos aproveitar o hoje. A gente não sabe como é que é amanhã. O nosso amanhã ele é definido por aquilo que a gente faz hoje. Faz sentido? Não? Incrível. Vânia, olha, toda vez que a gente se encontra, essa pessoa maravilhosa, tão bom. Cheia de luz, trazendo tanto conhecimento, tanta experiência importante pra gente. Vânia, muito obrigada por ter vindo. Estamos aqui, né, desejando que todas as mulheres nesse Outubro Rosa possam se cuidar mais, se tocar mais, se gostar mais, né? E que todas possam desfrutar de uma vida muito feliz. Sim, e aproveitar no dia a dia, no tempo que elas têm e com qualidade. Mônica, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, sempre que você me chama, tá? Eu super topo. E como não chamar, né? Como não chamar. E ainda falando desse tema, né, que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque eu acredito que as mulheres são o pilar da vida. Sim. Né? Então, quando você trabalha com uma mulher, e melhora a vida dessa mulher, a mulher melhora a vida da casa dela toda. Se você trabalha com o homem, é só do homem. Se trabalha com a mulher expande, a mulher é esse coração aberto. Então, quando ela está conectada com a feminilidade dela, ela está vivendo a feminilidade dela e não está só naquele fazer aquela masculinidade que a gente tende a ir para lá, ela expande. Ela expande amor, ela expande bem-estar, ela expande saúde. Então, toda a casa melhora. É incrível. É maravilhoso. Obrigada. E é isso, a gente fica por aqui. E na próxima semana teremos mais convidados aqui no nosso podcast Eu Nascia. Se você ainda não curtiu o nosso canal, clica aqui, se inscreve para acompanhar todas as pessoas maravilhosas que fazem parte da nossa comunidade.